Por mais de 2 milênios, o Estreito de Messina foi uma faixa indomada de água separando a Sicília da Itália continental. Estreito o suficiente para se enxergar o outro lado, mas formidável o bastante para desafiar qualquer ligação. Apesar de várias propostas ao longo dos anos, o sonho de unir as duas massas de terra nunca se realizou. A Itália faz sua tentativa mais ousada ao construir a maior ponte suspensa do mundo para ligar a Sicília ao resto do país. Este mega projeto vai além de fechar uma lacuna geográfica. Pode revolucionar o transporte, impulsionar a economia e se tornar símbolo de progresso nacional. No entanto, por trás dessa promessa existe uma complexa mistura de riscos sísmicos, correntes turbulentas, disputas políticas e custos exorbitantes. Será que a Itália conseguirá transformar essa visão em uma obra-prima moderna ou o sonho desmoronará diante dos desafios que enfrenta? Vamos mergulhar no projeto da Ponte do Estreito de Messina, de 15 bilhões de euros, explorando os imensos obstáculos que enfrenta e o profundo impacto que pode ter no futuro da Itália. Não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se e curtir este vídeo, pois é a melhor maneira de apoiar este canal. A proposta de construir uma ponte sobre o Estreito de Messina, entre a Sicília e a Itália continental, existe desde a antiguidade. A primeira tentativa ocorreu em 252 a.C., quando o cônsul romano Metelo construiu uma ponte temporária usando barcos e barris para transportar elefantes de guerra. Embora várias tentativas de construir uma ponte permanente tenham ocorrido depois, desafios como a profundidade do estreito e a atividade sísmica dificultaram o progresso. Apesar dessas dificuldades, a visão de uma ponte ligando a Sicília ao continente persistiu. Nos anos 1990, o governo italiano retomou planos para uma ponte suspensa sobre o Estreito de Messina como parte de esforços de desenvolvimento de infraestrutura. Apesar de aprovado, o projeto foi adiado várias vezes por mudanças políticas, falta de financiamento e questões ambientais. Agora, com o apoio político renovado, o respaldo da União Europeia e um esforço maior para reduzir a desigualdade regional e impulsionar a economia do sul da Itália, o projeto está de volta aos trilhos. A construção de uma ponte entre a Sicília e o continente italiano enfrenta obstáculos geográficos e ambientais significativos. O Estreito de Messina é uma área de forças naturais intensas que complicam os esforços de engenharia. Um dos aspectos mais desafiadores é a profundidade da água em certas partes do estreito. A profundidade de até 200 metros impede o uso de métodos tradicionais de ancoragem das torres no solo firme. Para resolver, engenheiros precisariam usar técnicas avançadas e caras, como estacas em alto mar ou plataformas subaquáticas para ancorar os suportes da ponte. O Estreito de Messina apresenta outro desafio significativo, que são suas fortes correntes de maré, variando de 15 a 3 nós. Essas correntes criam turbulência, o que atrapalha tanto as atividades de construção quanto de manutenção, tornando difícil trabalhar nessas águas. Com o tempo, essas correntes podem causar desgaste nos suportes subaquáticos da ponte e aumentar a tensão sobre a estrutura. Os ventos fortes da região pressionam a estrutura da ponte, principalmente a suspensão, cabos e torres. Esses ventos podem causar oscilações e balanços, levando a uma possível fadiga ao longo do tempo e aumentando o risco de falha estrutural ao criar tensões desiguais. Para suportar essas condições, são necessários equipamentos de construção especializados e engenharia avançada, aumentando significativamente a complexidade e o custo do projeto. Talvez o desafio mais formidável seja a intensa atividade sísmica da região. O Estreito de Messina fica em uma zona de falha entre as placas africana e euroasiática, sendo uma das áreas mais propensas a terremotos na Europa. O catastrófico terremoto de Messina, em 1908, com magnitude 7,1, atingiu a região com força devastadora, matando mais de 80 mil pessoas e arrasando tanto Messina quanto Régio da Calábria. Esse evento trágico segue como um dos desastres naturais mais mortais da história europeia.
Qualquer ponte construída aqui deve ser projetada para suportar tremores poderosos, levando em conta o movimento do solo, a flexão estrutural e a ameaça constante de deslocamentos sísmicos nesta zona instável. Apesar dos inúmeros desafios, a Itália desenvolveu um plano ambicioso para construir a ponte sobre o Estreito de Messina. Utilizando técnicas de construção e engenharia de ponta, a ponte proposta terá aproximadamente 36 quilômetros de extensão, conectando os pontos mais estreitos do estreito: Villa San Giovanni, na Calábria, no continente, e Messina, na Sicília. Se for concluída, será a maior ponte suspensa do mundo. Seu vão principal terá 33 quilômetros com 2 pilares imponentes, atingindo uma altura de 3.826 metros mais altos que o Empire State Building, em Nova York. Esse projeto foi criado para suportar 6 faixas de tráfego, acomodando 6.000 veículos por hora, 2 faixas de emergência e 200 trens por dia. Incluir uma linha ferroviária é crucial para o projeto, pois conectará diretamente a Sicília à rede ferroviária da Itália continental, aprimorando o transporte de passageiros e cargas. Para garantir que a ponte suporte as fortes forças naturais da região, engenheiros usam materiais resistentes e técnicas avançadas. Recursos especiais foram incorporados para mitigar os riscos causados por eventos sísmicos. Isso inclui isoladores de base e amortecedores que protegerão a estrutura em caso de terremoto. A obra usará técnicas e equipamentos especializados para águas profundas e clima extremo, tornando-se um dos projetos de infraestrutura mais avançados do mundo. Este complexo mega empreendimento está estimado em 15 bilhões devido à sua escala sem precedentes. A ponte é financiada principalmente por investimento do Estado italiano, que cobre quase 90% dos 15 bilhões estimados. A União Europeia contribuiu com 25 milhões de euros, cerca de 50% da fase de projeto e planejamento. O projeto é supervisionado pela Stretto di Messina e a construção é liderada pelo grupo Webuild, maior empresa de infraestrutura da Itália. O projeto original da ponte foi criado em 2011 pelo Estúdio de Miranda Associati, sob liderança do professor Giulio de Miranda, especialista renomado em engenharia de pontes. Os planos atuais se baseiam no projeto anterior, atualizado para os padrões ambientais e sísmicos atuais. A construção da ponte está prevista para começar em junho de 2025 e, de acordo com os planos atuais, o projeto levará aproximadamente 7 anos para ser concluído, com a ponte prevista para entrar em operação em 2032. O Estreito de Messina enfrentou forte oposição de grupos ambientais e comunidades locais. Os ambientalistas estão preocupados com o impacto nos ecossistemas locais, já que o estreito abriga espécies como golfinhos, baleias e tartarugas marinhas. Os desenvolvedores do projeto se comprometeram a realizar avaliações ambientais e implementar medidas de mitigação para reduzir esses impactos. Politicamente, o projeto também foi criticado, com alguns argumentando que os recursos deveriam ser investidos na melhoria de outras infraestruturas regionais, como estradas, escolas e saúde. Apesar desses desafios, o governo continua comprometido com o projeto, focando nos benefícios econômicos de longo prazo que ele pode trazer para a região. Os apoiadores da ponte acreditam que ela trará vantagens econômicas substanciais tanto para a Sicília quanto para a Itália continental. Um dos principais benefícios da ponte é a melhoria no transporte. Atualmente, as únicas opções são as balsas, que consomem muito tempo. A ponte vai cortar o tempo de viagem de mais de 40 minutos de balsa para 4 minutos de carro. Isso vai melhorar o deslocamento de pessoas e mercadorias, o que vai aumentar a competitividade dos negócios, ampliar o acesso aos mercados nacionais e europeus e atrair investimentos em setores-chave. Por sua vez, o projeto pode impulsionar o crescimento de novos polos econômicos no sul da Itália e deve gerar mais de 100 mil empregos em áreas como construção, logística e operações de longo prazo, incluindo turismo e comércio, com melhor acessibilidade.
A rica história, cultura e paisagens da Sicília devem atrair mais visitantes da Itália continental e de outros lugares. A própria ponte também pode se tornar uma grande atração turística, oferecendo a experiência de atravessar a maior ponte suspensa do mundo e apreciar as vistas deslumbrantes do Estreito de Messina. A ponte planejada entre a Sicília e a Itália continental é um projeto monumental que pode transformar a infraestrutura e a economia locais. Se concluída, seria uma maravilha da engenharia, conectando duas massas de terra que estiveram separadas por séculos. Embora enfrente desafios significativos, a ponte promete melhorar o transporte e impulsionar o crescimento econômico. O sucesso da ponte depende do governo italiano e dos desenvolvedores superarem esses desafios para entregar uma solução que beneficie o sul e todo o país. Com a Itália avançando na construção, o mundo observará se esse sonho antigo se tornará realidade. Se for bem sucedida, a ponte poderá se tornar um símbolo poderoso do legado da Itália, marcando uma conquista histórica que aborda as disparidades regionais e redefine o futuro do sul do país. Quais são seus pensamentos sobre esse mega projeto? Deixe uma resposta na seção de comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.